E aí galera, beleza? Meu nome é Rodrigo e hoje eu vim aqui discutir com vocês o porquê da gente não ter tantos grupos mistos no K-pop. Você pode ver que a maioria das pessoas só se recordam de 1, 2 ou 3 grupos mistos, até porque a gente não tem mais tantos grupos mistos hoje em dia e eu vim aqui discutir o porquê desses motivos. A gente conhece muito bem o KARD, o Triple H ou o Troublemaker, mas o Troublemaker não sei se pode se encaixar nessa categoria porque eles são um duo. Então hoje a gente vai discutir o porquê isso acontece, gente. Então vamos começar. Uma razão muito óbvia para que isso não aconteça é o drama. Imagina que você bota homens e mulheres atraentes todo dia e eles têm que dançar, eles têm que ter uma relação bem próxima. Você realmente acha que em algum momento alguma coisa pode não acontecer entre algum dos integrantes? E o problema disso tá justamente nos fãs. Já que se eles descobrissem que os membros estão namorando, eles iriam tacar muito hate nessas pessoas. E isso vocês sabem muito bem. É só ver quando qualquer escândalo de namoro acontece na Coreia. O pessoal já cai caindo em cima dos idols envolvidos nisso. E os fãs de hoje em dia são ciumentos, maldosos e possessivos, velho. E vocês sabem disso muito bem, que existem muitas pessoas assim. E quando esses escândalos de namoro acontecem, os fãs pensam: como essa pessoa pode roubar o meu Opa ou a minha Uni? Então eles se sentem muito donos dos idols e eles realmente acham que o idol tá lá disponível pra eles, sabe? Que ele tá lá pra se relacionar com o fã. E isso explica porque muitos idols não conseguem ter uma vida amorosa normal. Eles sempre têm que sair escondidos e fazer tudo em sigilo para que os fãs não descubram e ele não sofra um hate simplesmente por gostar de alguém. E infelizmente é assim que as empresas de K-pop funcionam. Eles criam essa imagem perfeita do idol, bonitinho, fofinho e sempre disponível pro fã. E isso faz os fãs realmente pensarem que o idol tá lá pra servir ele e pra se relacionar com ele. Então eles realmente acabam pensando que tem uma chance dele se relacionar com esse idol. E um exemplo muito claro disso que eu tô falando, onde os idols falam que nunca tiveram um relacionamento com ninguém. É claro que alguns são verdade sim, eles nunca tiveram, mas vários outros são mentira. E eles só usam essa imagem de pureza pra atrair mais fãs e achar que esse idol é uma coisa perfeita. E por causa dessa imagem criada pelas empresas, os fãs acabam ficando muito mimados e eles se sentem donos dos idols. Tanto que hoje você não vê mais tanta interação entre idols masculinos e femininos, e quando uma idol feminina olha para um idol masculino em algum programa, os fãs já especulam que eles estão em um relacionamento e acabam dando hate nessa menina. Então é uma vida bem difícil mesmo. E justamente por isso, por causa desses fãs malucos, as empresas não criam mais grupos mistos. O segundo motivo do porquê as empresas não criam mais grupos mistos é por causa que elas não acharam ainda a fórmula perfeita para se comercializar esse tipo de grupo. Quando se tem grupos masculinos e femininos, eles geralmente já têm uma ótima ideia do que eles devem fazer para fazer esse grupo ter sucesso. Mas com grupos mistos, como eles não têm esse histórico de sucessos de grupos mistos bem estabelecidos, eles realmente não sabem como fazer o marketing desses grupos. Então, por causa disso, muitas vezes eles acabam não escolhendo fazer esse tipo de grupo. Alguns exemplos de grupos mistos de sucesso ocorreram no fim dos anos 90, como o Rura, Cool e o Coyote. Mas esses três grupos, mesmo fazendo sucesso, eles acabaram muito cedo por causa dessas divergências entre os membros do grupo. Então, mesmo com isso, as empresas não têm muito um patamar de onde deveria seguir com os grupos. Enquanto isso, nos anos 90, os grupos femininos e masculinos que estavam surgindo, estavam tendo muito sucesso, eles estavam crescendo muito e dando cada vez mais receita para as empresas. Então as empresas começaram a cada vez mais escolher esse tipo de grupos com só um gênero para debutar e assim fazer sucesso e crescer a empresa. E há uns 10 anos atrás a gente teve outro exemplo do fracasso de um grupo misto, quando a MBK debutou com a Ed School, que ele durou pouco tempo, tanto que depois ela separou o grupo em dois, o Speed, que muitos de vocês conhecem pelas coreografias fodas, e o Five Dolls. E assim eles tiveram um pouquinho mais de sucesso e longevidade. Mas isso só demonstra o quanto as empresas não estão preparadas em gerir um grupo misto. Algumas pessoas poderiam mencionar o KARD como um exemplo de sucesso, mas na Coreia quase ninguém conhece eles. Eles são um grupo muito pequeno por lá, mas eles são um grupo com muita presença na América Latina e por aqui eles têm uma fanbase bem grande, bem numerosa e o pessoal gosta muito das músicas deles, até porque o tipo de som deles tem um apelo maior pra gente por aqui. Enquanto que na Coreia eles não são famosos, a música deles não tem tanto apelo e a empresa nunca quis realmente promover eles bastante na Coreia. Um outro exemplo bem claro por aqui foi o Triple H, da Hyuna, do Rui e do Dawn. Mas ele também durou pouco tempo por causa daquele escândalo de namoro dos dois. Então é meio doida essa história. E o terceiro ponto que eu gostaria de falar por aqui são alguns pontos que a empresa deveria pôr na balança na hora de criar um grupo misto. Por exemplo, nas premiações de fim de ano, não existe uma categoria para grupos mistos. Só
somente femininos e masculinos. Grupos masculinos em geral atraem mais mulheres, enquanto que grupos femininos depende. O Twice, por exemplo, tem uma fanbase maior masculina, enquanto que o Blackpink tem uma fanbase maior feminina, então depende muito do caso. Em média, grupos que têm mais integrantes femininas tendem a atrair mais homens, enquanto que os grupos menores femininos atraem mais mulheres. E o grupo misto se encaixaria aonde? Para quem ele teria mais apelo? As empresas não sabem muito bem como resolver essa questão. E as empresas também ficariam meio limitadas nos conceitos onde eles podem fazer, porque um grupo masculino faz um conceito fofo diferente de um grupo feminino, assim como os grupos femininos fazem um girl crush diferente de como um masculino faz um bad boy. Então as empresas teriam que meio que tentar balançar o melhor dos dois mundos para fazer esse grupo. Então é isso, gente. Esses foram alguns dos pontos que eu gostaria de levantar, porque a gente não tem tantos grupos femininos ou masculinos. Se vocês curtiram, dá um like aqui embaixo e, por favor, me deixe um comentário e me sugere qual outro tema vocês querem que eu fale, gente. E eu espero de coração que vocês tenham curtido esse vídeo. É isso, muito obrigado mais uma vez, valeu e tchau!